colocar 4 pensamentos a respeito da igreja e depois nós vamos ter a ceia, vamos participar da ceia do Senhor. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Nós queremos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Versículo 3 diz assim: então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Repita comigo, por gentileza: pois já sabia o que ia fazer. O versículo seguinte continua dizendo: respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz. Repita comigo: está aqui um rapaz. O texto sagrado continua dizendo que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar. Mais uma vez, repita comigo: havia muita relva naquele lugar. E o povo então se assentou em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: a igreja é triunfante. Você sabia que você faz parte de um time? Você faz parte de uma agência? Você faz parte de um instrumento que é a expressão de Deus? E esse time, essa agência, essa expressão de Deus é sempre vencedora? Amém? Porque Jesus Cristo, que é o cabeça, que é o líder, que é o comandante da igreja, ele nunca perdeu uma batalha e ele jamais perderá uma batalha. Amém, amados? A igreja é a expressão mais poderosa de Deus sobre a face da terra. A igreja, ela é maravilhosa, a igreja é linda, a igreja é poderosa, a igreja é gloriosa, porque a igreja é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Vou tentar acertar aqui. E a igreja, ela é na igreja que nós encontramos o depósito de Deus, a expressão de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. É na igreja que a vida de Deus se expressa. É na igreja. Esses tempos atrás eu estava num congresso, meu irmão amado, querido, ele começou a fazer uma análise da igreja, e ele fez uma análise muito negativa, porque ele focalizou um aspecto da igreja, talvez o aspecto organização da igreja. E depois eu conversei com ele: escuta, você falou mal da noiva, você não tem medo do noivo, não? E se o noivo resolver ficar em pé e vir bater um papo com você, dizer: escuta, por que você falou tão mal da minha noiva assim? Aí ele começou a dar risada e falou: não, mas não era esse o meu propósito, tal. Eu falei: você é muito corajoso, porque Jesus é muito forte, ele é muito poderoso, e se ele resolver ficar em pé, arregaçar as mangas e vir tirar satisfação com você, porque você falou mal da noiva, falou mal da igreja. Amados, eu e você precisamos entender que a igreja é a solução de Deus para os dias atuais, para o mundo, para a terra. É na igreja que existe resposta para o alcoólatra, para o perdido, para a prostituta, para aqueles que não tiveram uma oportunidade sadia de serem educados e formados. É na igreja que existe a resposta, a restauração, o favor, a presença de Deus, a glória de Deus, a unção do Espírito. É na igreja. Eu vejo que esse texto, ele coloca dentre tantas mensagens, porque é um texto riquíssimo. Nós encontramos em primeiro lugar que o comandante, o líder, o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, ele é onisciente. Jesus sabe todas as coisas, ele é onisciente.
Eles estavam numa situação difícil, uma multidão de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e com as crianças, talvez 15.000 pessoas ou mais, no deserto, o dia todo sem comer, famintos, sedentos, padecendo algumas necessidades. E eles estavam ali ouvindo Jesus. Jesus estava curando os enfermos, impondo as mãos, ministrando a mensagem da salvação, a mensagem do reino a esta multidão. E ao entardecer, os discípulos disseram: mestre, nós temos que despedir a multidão para que eles possam ir às aldeias vizinhas e comprarem alguma coisa para comer. E Jesus disse: não, dê vocês mesmos a essa multidão, a eles, a comerem. E eles disseram: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. E o texto sagrado diz que Jesus, ele perguntava isto somente para experimentar os seus discípulos, pois ele já sabia o que ia fazer. Não existe nenhuma situação em que você, membro dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo na face da terra, não existe nenhuma situação em que você esteja atravessando que Jesus não saiba o que tem que fazer, que Jesus não tenha a resposta, que Jesus não tenha a solução, que Jesus não tenha o socorro, que Jesus não tenha a mão estendida, que Jesus não tenha compaixão, que Jesus não tenha o favor. Qualquer situação, você jamais conseguirá pegar Jesus de surpresa. Nunca ele é pego de surpresa. Você consegue imaginar essa cena? Você andando devagarzinho, na ponta dos pés, bem devagarzinho, e chegar por trás de Jesus e tchá! Jesus levou um susto. Você pode imaginar isso? Não tem como surpreender Jesus. Ele sempre sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, até mesmo quando o diabo coloca alguns pensamentos no teu coração, e você agasalha, você abriga esses pensamentos, e você já não vai lá no grupo familiar, você já não vem no culto, você já não aceita isso, você já discorda daquilo, você já começa. Jesus, ele já sabia disso, e ele chora, e ele sofre, porque ele sabe que o inimigo está querendo enredar você, desviar você, tirar você do propósito, tirar você da presença dele, tirar você da comunhão com ele. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E sabe de uma coisa? Por ele saber todas as coisas, o que ele tem planejado irá acontecer. O que ele tem planejado irá acontecer. Muitas pessoas dizem para mim: Pio, você não dá estudos em Apocalipse, você não prega em Apocalipse. Eu gostaria de ter um estudo bíblico em Apocalipse. Apocalipse, eu preciso entender Apocalipse. E de vez em quando, brincando, eu digo para a pessoa: senta aqui, você tem 1 minuto, eu vou dar um estudo sobre Apocalipse. Apocalipse é o seguinte: existe o mal, existe o bem, o mal se levanta contra o bem derrota o mal então é frustrado, derrotado, o bem vence. Isso é Apocalipse. Pronto, temos o estudo de Apocalipse. Por quê? Porque aquilo que está planejado pelo cabeça da igreja, pelo Senhor Jesus, irá acontecer. Os sonhos, os planos do Senhor Jesus jamais serão frustrados. O Asaf tem um cântico que fala sobre isso, que os sonhos, que os planos do Senhor não se frustrarão, jamais serão frustrados, porque Ele sabe exatamente o que Ele tem que fazer, Ele sabe qual é a direção que Ele tem que conduzir você, Ele sabe qual é a palavra de consolo, a palavra de afeto, a palavra de amor, a palavra de carinho, a palavra de esperança. Ele sabe bem todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso comandante, é o líder que não tem medo do futuro. Jesus não tem medo do futuro. De vez em quando eu digo: eu não sei o que aguarda a mim o futuro, mas eu sei quem guarda o meu futuro. Eu sei quem guarda o meu futuro. É o Senhor quem guarda o meu futuro. E por isso, por esta razão, nós podemos caminhar em segurança. Jesus sabia que Ele voltaria aqui. Deixa eu mexer aqui. Amados, Jesus é o líder que não tem medo do futuro. O futuro ele vai se manifestar conforme o planejado, do jeito que Ele tem planejado, a seu respeito. E se eu pudesse ver os teus dias futuros, eu lhe garanto que serão mais promissores, favoráveis, abençoados, gloriosos do que tem sido até hoje.
Amados, é assim. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Ele quer que você esteja cheio do Espírito, cheio do amor, cheio de alegria, cheio de paz, com um coração fervoroso, conforme nós aprendemos nesses dias. Um cristão com um coração efervescente, em ebulição da glória de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Ele bem sabia o que ia fazer. Ele nunca é pego de surpresa. Ele tem respostas, ele tem solução. Em segundo lugar, o texto sagrado diz que Filipe disse para Jesus, outros dos seus discípulos, versículo 8, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? O que é isso para tantos? Eu gosto dessa expressão, está aqui um rapaz. Está aqui um rapaz. Todos são bem-vindos a esta igreja, a esse corpo. Está aqui um rapaz. Essa expressão, está aqui um menino. Não tem experiência, não tem vivência, não tem bagagem, não tem tradição. Ele não tem muito o que dar, mas está aqui um rapaz. Quando Jesus ouve isso, Jesus diz, diga para que a multidão se assente, porque este rapaz será cooperador, será um instrumento poderoso para alimentar uma grande multidão, para nutrir uma multidão. Está aqui um rapaz. Quem tem experiência é bem-vindo à igreja. Quem não tem experiência é bem-vindo à igreja. Eu já tenho experiência ministerial, eu já evangelizei multidões. Na verdade foi eu quem discipulei a Reinhard Bonk, Billy Graham. Você é bem-vindo, pode vir. Mas você pode dizer, mas eu sou um rapaz, eu não tenho experiência. Não somente um rapaz em idade, mas um rapaz no sentido de experiência. Eu sou inexperiente. Existe espaço na igreja para aqueles que são novos. Novos na fé, novos em idade, sem muita bagagem. Existe experiência. Quem tem experiência é bem-vindo. Quem não tem experiência é bem-vindo. Quem é doutor, a PhD é bem-vindo. Quem é analfabeto é bem-vindo. Quem é rico é bem-vindo, quem é pobre é bem-vindo. Aquele que tem bagagem, tradição, esse é bem-vindo. Aquele que está começando agora é bem-vindo. Está aqui um rapaz. Existe espaço na igreja para você. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é bem-vindo à igreja de Deus. Pode ser o branco, pode ser o amarelo, pode ser o árabe, pode ser o judeu, pode ser o japonês, pode ser o brasileiro, pode ser o argentino, pode ser... Amados, todos são bem-vindos à igreja. Todos são bem-vindos à igreja. Existe espaço para você. Nós vimos agora 2 avisos na igreja. Esse trabalho que vamos ter nesse sábado agora, essa evangelização nas ruas. Venha, mas eu não sei fazer nada. Faça barulho com a boca. Alguma coisa. Vamos ter essa cruzada evangelística. O espaço lá cabe 10.000 pessoas. Cabe exatamente aquela pessoa que você precisa convidar. Para essa pessoa existe espaço lá. Mas ele é incrédulo, tem espaço para ele. Ele é muito cheio de fé, tem espaço para ele. Ele é ateu, tem espaço para ele. Ele crê em Jesus, tem espaço para ele. Existe um rapaz. Amados, a igreja, ela não é excludente. A igreja, ela é inclusiva. A igreja, ela é quente, ela é calorosa. Ela briga, ela agasalha. Ela tem tempo, ela ouve, ela escuta. A igreja se importa, a igreja se interessa. A igreja vai aonde ninguém quer ir. A igreja vai, porque a igreja tem amor, a igreja ama, a igreja tem compaixão. A igreja é triunfante. Existe espaço. Está aqui um rapaz, o único rapaz que se dispôs, que disse sim, que quis se doar. O único rapaz. Este rapaz, nas mãos do Senhor Jesus, trouxe saciedade, satisfação para uma grande multidão que estava lá no deserto. Terceiro lugar, esta igreja triunfante, ela caminha em segurança. O versículo 10 diz que Jesus deu a seguinte ordem: mandai o povo assentar-se. E havia muita relva naquele lugar, havia grama naquele lugar, pastos verdes naquele lugar, grama macia naquele lugar. Amados, nós precisamos entender que Jesus, ele não nos conduz para os espinhos.
Ele disse para o povo se assentar na relva. Esse tapete aqui é verde, né? Parece grama, parece relva. O Senhor é meu pastor, né? Imagina uma relva verdinha. Relva é um lugar macio, aconchegante, gostoso, confortável. Havia muita relva naquele lugar. Jesus diz: diga ao povo que se assente nesta relva. Ele não mandou o povo se assentar entre espinhos, entre pedras pontiagudas. Ele não disse para o povo se assentar num lugar desconfortável. Amados, pessoas dizem o seguinte: eu preciso tomar uma decisão, eu quero um trabalho, mas se eu aceitar aquele trabalho eu tenho que mentir, eu não vou mais poder frequentar a igreja, eu não vou mais. É uma porta que Deus está abrindo. Amados, não é uma porta de Deus. Deus não te conduz para os espinhos, para a aridez, para as pedras pontiagudas. Ele te conduz para a relva. Ele te conduz para um lugar de paz, para um lugar de alegria. Eu estou namorando um rapaz, mas esse rapaz, ele não quer nada com Deus, mas ele é tão bonitinho, ele é tão lindo, ele é tão isso, é tão aquilo. Jesus não te conduz para a aridez, Ele te conduz para a relva, para o consolo, para a paz, para a alegria. Você vai tomar uma decisão, essa decisão te leva para a paz. Você quer se associar com alguém, isso te dá alegria, isso te dá paz, isso te dá sossego, isso te dá uma noite tranquila, isso te dá uma noite de paz. Sim, me dá. Então é Jesus que está te levando, porque Ele te leva para a relva, Ele te leva para um lugar confortável, Ele te leva para um lugar sossegado, Ele te leva para um lugar de paz, águas tranquilas, pastos verdejantes. Existem pessoas que, eu não sei se eu devo comprar isso, vender aquilo, mudar daqui, ir para lá e para cá. É só fazer essa análise. Isso vai me conduzir para a relva, ou isso vai me conduzir para os espinhos? Isso vai me levar para a turbulência, para um desatino, para uma perturbação. Eu terei noites insones, eu terei noites de turbulências, eu terei noites de angústias. E você saberá se é Jesus que está te mandando, ou se é você que está tomando essa decisão. Mas tem pessoas que tomam decisões muito rápidas e levianas, e depois de 3 meses a coisa explode, 6 meses a coisa explode. Jesus me mandou para cá. Não foi Jesus, não. Jesus não te conduz para você para vãs filosofias. Ele não te leva você para a opressão. Ele não te leva você para essas ideologias. Ele não te leva você para ficar debaixo de uma pirâmide se energizando. Ele não te leva você para ficar abraçado numa árvore, querendo a energia da árvore. Ele não te leva você para esses lugares. Ele te leva para a relva, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de conforto. Havia muita relva naquele lugar. Ele disse: é aqui que essa multidão vai se assentar, é aqui que essa multidão receberá o meu consolo, é aqui que essa multidão receberá a minha paz, é aqui que essa multidão receberá o alimento, é aqui que essa multidão será nutrida. É aqui, na relva. Na relva. Havia muita relva naquele lugar. Se você está numa igreja e essa igreja te leva você ao pecado, te leva você a distanciar-se de Deus, é uma igreja permissiva, você pode beber, pode fumar, pode prostituir, pode isso, pode aquilo, fuja, não é de Deus. Isso são espinhos. A igreja do Senhor Jesus, ela é conduzida por Ele para a relva, para a grama. Aquela relva alta, você senta, você diz: que gostoso, ai, que paz. Oh Deus, como é tremendo o que o Senhor tem feito. Deus, obrigado. Deus, eu sinto o seu favor. Senhor, eu sinto a sua direção, eu sinto a sua proteção, eu sinto o seu cuidado. E eu quero finalizar dizendo que eles se assentaram. E Jesus, Ele tomou aqueles pães, aqueles peixes, deu graças, repartiu-os com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. E o texto sagrado diz: quando estavam saciados. Quando estavam saciados. Amados, a igreja produz saciedade, satisfação. A igreja produz satisfação. O Asaf é um pouquinho mais velho do que eu. Aliás, hoje ele ficou mais velho do que eu. Asaf lembra daquele corinho: satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor
prazer já visto, sou de Jesus, agora sinto satisfação sem fim. O texto sagrado diz que Jesus levou essa multidão para a relva. Eles se assentaram na relva. Havia ali um rapaz. Ele abriu os braços e recebeu aquele rapaz, amou aquele rapaz, usou a vida daquele rapaz para a glória do Senhor. E quando estavam saciados, quando estavam satisfeitos, quando estavam nutridos, quando estavam consolados, amados, a igreja produz esse consolo, a igreja produz essa satisfação, a igreja produz essa saciedade. Você não precisa da pornografia, você não precisa da imoralidade, você não precisa das drogas, você não precisa do álcool, você não precisa do cigarro, você não precisa das novelas endemoniadas, você não precisa deste lixo. Jesus produz satisfação, Jesus produz saciedade, Jesus produz consolo, Jesus produz paz, só em Jesus. Só em Jesus. Quando todos estavam saciados, quando todos estavam satisfeitos. Amados, eu gosto disso. Quando todos. Algumas pessoas estão na igreja e dizem: mas isso não é para mim. É para você sim. Não, Deus tocou uma pessoa, ela foi inundada pelo poder de Deus, ela caiu, ela se alegrou, ela chorou, ela rolou, mas isso não acontece comigo, então Deus não gosta de mim, isso não é para mim. Quando todos estavam saciados, todos ficaram satisfeitos, todos participaram, todos inseridos, todos ligados, todos unidos, todos em cooperação, todos sendo edificados, todos. Eu fui fazer uma pesquisa no grego para saber o que é todos. Sabe o que é todos no grego? Todos no grego é todos. É todos. Inclui você. Diga para a pessoa agora que está do outro lado: isto inclui você. Inclui você. Todos estavam saciados, todos estavam satisfeitos, todos. Mas a igreja é triunfante, a igreja é uma agência poderosa, a igreja é a agência da unidade. Existe espaço para você, existe espaço para a sua cooperação, para o seu envolvimento, para o seu trabalho. Algumas pessoas dizem: eu não vou lá na aba não, a aba é grande, e aí não tem espaço para mim, o que é que eu vou fazer? Onde que tem mais trabalho para você, numa empresa grande ou numa empresa pequena? Consequentemente, numa igreja grande também tem mais trabalho para você do que numa igreja pequena. Porque esse é o propósito de Deus, esta é a vontade de Deus. Satisfação, saciedade em todos aqueles que querem, a todos aqueles que desejam, em nome de Jesus. Amém, amados?